Infecção urinária é um problema que pode se complicar. O doutor José Bento sabe muito melhor do que eu e vai explicar pra gente. Tudo bem? Como vai? Tudo bom? Tudo bem? É uma coisinha que pode ser simples, mas pode complicar, não pode? Pode complicar Infecção muito. urinária. Pode complicar muito. As infecções urinárias são muito comuns na mulher, né? 8 vezes mais comum na mulher do que no homem. Pela própria anatomia, né? Pela anatomia, porque a uretra da mulher é muito menorzinha do que a do homem, né? O homem tem o pênis, 12 a 15 centímetros, e a mulher tem a uretra pequenininha, de 4 ou 5 centímetros. E a proximidade da uretra à região vaginal, né? E à região anal. Então, pode dar infecção urinária. E você falou muito bem, você falou assim, puxa vida, mas pode complicar? Pode sim. A cistite, que a maior parte das infecções urinárias são a cistites e a uretrite. Quando a inflamação é aqui nesse caninho, que é a uretra, é a uretrite. Quando é na bexiga, é a cistite. Agora, ela pode complicar porque ela pode subir, olha. Exato. Você vê da bexiga, ela sobe, essa bactéria sobe quando encontra um ambiente favorável e acaba dando, então, uma pielonefrite. Isso pode ser até, pode causar até uma sepsemia e pode matar o sem doente. dúvida. É uma coisa séria, principalmente para mulheres que estão com sintomas de cistite e começam a tomar medicamentos para melhorar os sintomas da cistite, e esses medicamentos são vendidos sem receita na farmácia, infelizmente. E aí essas bactérias vão mascarando então os sintomas e as bactérias vão se proliferando e sobem para os rins e dá a pielonefrite. Tive uma paciente semana passada com esses sintomas, até que ela teve uma bacteremia, entrou todas as bactérias para circulação e ela teve que ser internada para tratamento, que poderia ser uma coisa simples, uma cistite, teve que ser internada para tratamento de uma pielonefrite. Porque se vir uma infecção generalizada, falar em óbito não é exagero. Não é exagero, não. Não é? Não é exagero. Quando o colega do hospital me ligou, falou, tá aqui sua paciente, ele falou assim, olha, eu acho que ainda não precisa de UTI. A gente pode internar no quarto mesmo, mas ela está muito acometida. Não precisa de UTI porque os rins estão funcionando adequadamente. Mas se não tivesse, era UTI. Quais são esses sintomas que a mulherada vai e toma remédio comprado na farmácia sem receita? Ardor para urinar, aumento da frequência urinária, quando vai urinar faz de pouquinho em pouquinho. Então, são sintomas que ela já identifica. Mesmo aquelas que nunca tiveram, já sabe quais são os sintomas de infecção urinária. Então, ela vai lá e, eu vou tomar tem aqui em casa, eu vou tomar aquele remedinho para melhorar. E melhora realmente. Melhora durante um certo tempo. Depois volta. Aí ela continua tomando. E tem que ir no médico para fazer um exame de urina. E muitas vezes o médico nem sabe que bactéria que é, qual é o melhor antibiótico, mas ele já trata. Já trata porque 90% das bactérias é Escherichia coli. Então 90% é uma bactéria que fica dentro do intestino. E aí ele dá o medicamento, o antibiótico que mais acomete essa infecção. Muito bem, espera 3 dias, a cultura fica pronta, o antibiograma fica pronto e vê se aquele antibiótico bateu, que é o melhor antibiótico para pegar essa infecção urinária. Se não troca esse antibiótico, é assunto resolvido. Sim. Exato, perfeito. Exatamente, mas não deixou sem tratar. Claro. Não fica tomando sintomático. Claro. Vamos às perguntas do pessoal de casa na sequência. Primeira pergunta enviada pela Flávia. Sabonetes para higiene íntima podem contribuir para o surgimento das infecções urinárias? Não, Flávia, de maneira nenhuma. Quer dizer, o sabonete para higiene íntima, aqueles sabonetes líquidos, esses são sabonetes que você deve usar mesmo. Então, esses sabonetes que têm o pH ácido, porque o que protege a mulher? O pH ácido que está ao redor da uretra. O pH básico que está perto do ânus, isso deixa a bactéria Escherichia coli, então, crescer por ali. Quando ela tenta entrar, ela tenta subir, ela tem uns cíliozinhos, então ela vai tentando subir, ela não consegue porque o pH está muito ácido da vagina e da região da uretra. Então, o sabonete íntimo, o líquido, melhora. Perfeito. A Paula diz, a infecção urinária pode ser transmitida através da relação sexual? Olha, não pode ser transmitida através da relação. Não é uma doença sexualmente transmitida. Mas ela pode ser transmitida porque na relação sexual
o atrito do pênis na região da uretra pode facilitar a entrada de bactéria para dentro da uretra. Que já estavam lá. Que já estavam lá. Tá. Então, não que o homem tenha a bactéria, está transmitindo para a mulher numa doença sexualmente transmissível. Não. É decorrente, então, da relação sexual que facilita. Tanto que é muito comum muitas mulheres falarem assim, só depois da relação sexual eu tenho infecção urinária. Toda vez depois da relação sexual. Por causa disso. Então, primeira dica, antes da relação sexual, vá urinar. Porque aí você está jogando as bactérias que estão ali na entrada, você está jogando para fora. Depois da relação, você também vai urinar. Porque você também está jogando aquelas bactérias que durante a relação estão entrando dentro da uretra. Perfeito. Próxima pergunta da Kelly. Existe alguma maneira para evitar a infecção urinária em idosos? A minha mãe tem 72 anos e está tendo infecção urinária com frequência. É muito comum. É muito comum, viu, Kelly? O que está acontecendo com a sua mãe? Sua mãe não está produzindo mais estrogênio, não tendo mais estrogênio, então não tem mais os lactobacilos responsáveis pelo pH vaginal, pH baixo da vagina, ele que deixa o pH ácido na vagina e não tem mais esse pH ácido. Então o que ela precisa fazer? Ela precisa usar alguns cremes vaginais para abaixar esse pH vaginal. E cremes vaginais de reposição hormonal, de estrogênio mesmo. Com isso, ela aumenta a elasticidade vaginal, ela aumenta a quantidade de células que tem na vagina, ela aumenta a resistência local e vai baixar o pH e vai ter menos infecção urinária. Agora, o que ela precisa é urinar bastante, não ficar segurando. Essa é uma outra dica importante. E tomar bastante água. Você veja ali, nós separamos para mostrar eu não tinha visto. A coloração da urina que a gente deve ter. Primeira coisa é ter um vaso sanitário branco em casa, para você poder distinguir a cor da sua urina. E essa urina aqui, você vê que é bem translúcida e essa aqui um pouquinho mais amarelinha, são normais. Essa aqui mais concentrada pode ser no primeiro dia, na primeira urina do dia. Tá. Quando você passa muito tempo sem urinar, quando você está dormindo, então você pode fazer uma urina um pouco mais concentrada. Essa alaranjada não é saudável. É a cor da urina quando se toma aqueles medicamentos analgésicos que eu falei para vocês. Existe um antibiótico também, a rifampicina, que é para tratamento de tuberculose, que a cor da urina também pode ficar meio alaranjado, isso é normal. Agora, essa aqui é sangue na urina. Esse é sinal de problema. Pode ser uma infecção, mas pode ser problema mais sério na bexiga. Precisa sempre, então, consultar um médico. De uma maneira geral, a urina tem que ser límpida. Então você tem que pegar o potinho e você visualizar a pessoa do outro lado. Pode ser com outra cor, mas ela tem que ser límpida. Ela não pode ser turva. Se ela tiver turva, também é sinal de infecção. Perfeito. Doutor Zé Bento, me espera um minutinho. Pois não. Eu já venho. E a gente, fica feliz todas as vezes que Ivete Sangalo entra aqui, porque Ivete Sangalo é sorriso. Bora. Continuando, infecção urinária com o doutor José Bento. Pergunta da Maria Lígia. Tive 5 infecções urinárias esse ano e em todas elas precisei tomar antibiótico. Isso é normal? Não, lógico, né, Lígia? Não é normal, né? Normal não é, de maneira nenhuma. Você precisa pesquisar uma causa para essas infecções. Normalmente, as infecções urinárias, elas estão divididas em primárias e secundárias. Primárias, sem causa aparente. Então, uma infecção, uma bactéria, então, Escherichia coli, que eu falei, que subiu e acabou dando a infecçãozinha urinária na bexiga, uma infecção não complicada. Agora, infecção secundária, quando você tem um cálculo, tem uma causa, quando você tem uma carúncula, uma feridinha na entrada da uretra, quando você tem infecções depois da relação sexual, uma bactéria dentro da vagina, então essa é a causa da infecção urinária, então precisa ser pesquisado. 5 infecções urinárias durante o ano é infecção urinária de repetição. Precisa procurar um urologista. E o ano não acabou, né? E o ano não acabou, ainda pode ter mais então, umas duas. Não é? Próxima pergunta da Maria Júlia Maju. Minha filha tem 4 anos. E depois de irmos à praia, ela começou a se queixar de dor na barriga. Levamos ao médico e ela foi diagnosticada com
infecção urinária. Tem alguma relação com a praia, a areia ou o mar? Ah, tem, sem dúvida nenhuma, Júlia. Infelizmente tem. Você vê que mesmo a menina, né, que tem a uretra pequenininha, encontrou então um ambiente favorável. Às vezes também, nessa idade ela já não está usando mais fralda, mas ela fica segurando a urina porque está brincando, não quer ir no banheiro, não quer urinar ou vai evacuar, na hora de se limpar, ela se limpou sozinha, de uma maneira não adequada, então acabou contaminando a área da vulva, a área da uretra, então provavelmente foi a praia que acabou tendo infecção urinária. Agora, precisa hidratar bem, isso também é uma coisa importante, precisa a urina ficar bem clarinha, para você saber se você está tomando uma quantidade de água adequada, você olha a sua urina, se a urina estiver clarinha, é que você está tomando água adequadamente, 2 litros de água por dia. Você está na praia, tomando sol, você está se desidratando, aí você passa para 2,5 litros. Perfeito. A Célia conta o seguinte: cápsulas de cranberry ou o próprio suco realmente ajudam a prevenir infecção urinária? Não escutei. É uma frutinha americana chamada cranberry, que tiveram alguns estudos mostrando que realmente protege. Olha. Não é para tratamento, é para prevenção. Então protege contra a infecção urinária. O problema é que vários outros estudos mostraram que não, que é uma besteira, que o que protege é o suco, porque a quantidade de líquido que essa mulher está ingerindo. Então, em ficar discutindo na literatura médica se protege, se não protege, se protege. Então, o que eu faço? Eu dou. Eu dou porque alguns estudos mostram que é eficaz. E é baixíssima caloria, né? Essa fruta. Baixíssima caloria. E você pode fazer em extrato de cranberry. Se você tiver o suco, a quantidade de suco que você tem que ingerir para ter uma quantidade suficiente para proteção é muito grande. Talvez seja o líquido. Bom, mas não importa, algumas pacientes melhoram. Então, bem. Por que não? Dr. José Bento é médico ginecologista, está sempre aqui conosco, ainda bem. O site do Dr. José Bento é drjosebento.com.br. Instagram do Dr. José Bento é @josebento. Simples assim. Sempre um prazer, uma satisfação recebê-lo. Até breve. Até. Dr. José Bento explica tudo fácil.